Ó, gente, essa é uma ótima pergunta que o Davi fez sobre, né, sobre relacionamento, sobre casamento, né, na obra. Eu tenho certeza, Davi, que primeiro assim, eu acredito mesmo que Deus tem uma pessoa para cada um de nós. Eu creio nisso. Eu acho que Deus tem a pessoa certa para mim. Então, eu poderia desperdiçar toda a minha vida. Eu brinco com os meninos aqui da igreja, né, que eu tenho mais intimidade, a gente está sempre aqui juntos, e eu falo assim, cara, se você roubar, você vai preso, e aí depois de um tempo de cumprir sua pena, aí você sai da cadeia e você vai continuar sendo missionário, sendo pastor. Se você cometer um crime, se você fizer algo muito ruim, você vai pagar por isso e depois a gente vai te receber, vai te restaurar e você vai seguir sendo pastor. Eu falei, agora se você casar errado, aí nós temos um problema. Aí nós temos um problema, por quê? Nós não somos a favor do divórcio. E isso é uma questão assim, bem... a gente teria que ter muito tempo para tratar aqui e tal, porque nós não somos a favor, mas também entendemos que existem situações que vão exigir isso, né? Tá bom? Só para ficar claro que, né, assim, nós não demonizamos o divorciado, nós não concordamos. E aí tem a questão do novo casamento também, que é muito sério, que a gente tem que... Então eu trago isso sempre para os nossos jovens, para os nossos pastores, e eu digo, irmão, se você casar errado, nós temos muitos pastores, ainda temos pastores aqui solteiros. Se você casar errado, você vai ter um grande problema, isso vai te levar para longe daquilo que Deus tem para a sua vida. Então é um negócio difícil de consertar, perigoso. Eu me lembro assim que quando eu volto da Jocum, voltei da Jocum, eu fiz 18 anos no dia da minha formatura. Minha formatura, fiz 18 anos na formatura. Aí cheguei aos 18 anos, sempre vivi naquela cidade, já tinha pessoas que eu conhecia, gente que a gente, né, sabia assim, que olhava para a gente e tal. E eu me lembro de Deus então ter falado comigo, e Ele disse, eu quero 2 anos seu. 2 anos você não vai se relacionar com ninguém, só comigo. Eu ganhei um anel escrito Jesus, eu ainda tenho ele, e eu ganhei um anel da minha mãe. Ela me deu, nem sei por que motivo lá, eu acho que era da minha avó, não me lembro. E aí Deus então me orientou a usar esse anel nesse dedo, como se fosse um noivado, e eu usei aquele anel. As pessoas achavam que eu estava noivo mesmo. E por 2 anos, e meu voto foi raspar a cabeça e também usar esse anel, e não me relacionar com ninguém. 2 anos, fiquei. Também já não... Não, e aí não tinha roupa nenhuma mais também, porque já tinha dado tudo na Jocum. Eu usava uma calça verde, uma camisa de um vereador lá. Nem se quisesse, né? Mas eu me lembro desse pedido de Deus, e eu entendi assim, a seriedade desse pedido, porque para mim tinha a ver com a missão. Tinha a ver não só com a pessoa certa que Ele traria, mas com viver a obra da maneira certa. Então, 2 anos depois, imagina, Suelen e eu, nós temos fotos assim, crianças, nós juntos no altar da igreja cantando. Ela era da igreja presbiteriana e eu da metodista, então às vezes juntavam os corais e apresentar em praça e tal. A gente tem foto criança. Eu não me lembrava mais de Suelen, ela está em outra igreja, em outra escola, e a gente não se encontrou. Eu sabia que tinha uma Suelen lá e tal. 2 anos depois, eu estava num mercado de um amigo meu na esquina, a Suelen passou, estava dando os 2 anos. Já tinha dado, acho que até tinha dado. Ela passou assim. Quando ela passou, fiquei olhando tanto para ela. O Hugo falou assim, você conhece ela? Eu falei, conheço, é a Suelen, né? Lá dos Copelli. Sim. E na hora, o Espírito Santo falou comigo, essa aí é sua esposa. Na hora, eu sabia que era. E aí Suelen passou. Sabe que me perguntam sobre o livre-arbítrio. É outro assunto polêmico. Você acha que o homem tem mesmo livre-arbítrio? Eu digo assim, mais ou menos. Porque, guarde isso, você não precisa se conformar com algo bom. Deus tem algo maravilhoso para você.
Adão estava procurando fora aquilo que Deus tinha colocado dentro. Ele passou um tempão procurando entre bichos. Imagina ele olhando para a macaca, né? Porque a Bíblia diz que ele procurou alguém, mas não tinha ninguém que lhe fosse idôneo, imagina. Girafa é alta, sei lá. Mas Adão procurou e estava dentro dele. Quando eu olhei para a Suelen, ela era assim, a expressão de tudo que Deus tinha colocado dentro de mim. E eu falei, é isso. Por isso que eu falo, essa questão do livre-arbítrio, eu falo, tá, eu tenho liberdade, mas ele colocou no meu coração o interesse por tudo que a Suelen é. É baixinha, é assim, é linda, é o jeito do cabelo, é o cheiro. Claro, a hora que eu encontrei ela, eu me apaixonei na hora. E aí, na outra semana, teve um aniversário de um amigo nosso em comum, Suelen foi. Tinha uma dança lá, que eles iam ter uma dança, sortear, teve um sorteio para ver quem dançava com quem. E eu caí com a irmã dela. Não, eu caí com a irmã dela. E eu fiz um chucho lá. Falei, não, eu quero dançar com ela. Troquei, dancei com ela. Era uma dancinha assim, era tudo muito, muito bem santo mesmo. Era um negócio de festa caipira. E aí eu estava horrível, eu estava de bigode. Aí, quando terminou ali, eu falei assim para ela, quem vai te levar embora? Ela falou, ninguém, porque meu pai não deixa eu ir com ninguém. Eu já comecei a achar melhor ainda. E aí eu falei, mas posso ir junto com você, assim, pelo menos? Pode. Aí nós fomos andando, assim, eu e mais uns 200 pessoas, que é assim na igreja, né? E eu me lembro de ter chegado em frente à casa dela, e nós paramos ali, eu falei assim, olha, eu preciso ser direto com você, porque eu queria te perguntar, como é que é a pessoa, assim, que você sonha em casar? O homem de Deus para você, como é que é? Era assim, terceira conversa nossa. E ela falou, olha, penso que vai ser assim, vai ter isso, essas marcas. Eu não negocio, eu sou obreira, meu sonho é morar na igreja. Bem assim ela falou. Aí eu já estava ali pensando, meu Deus, essa é a mulher da minha vida. Porque você fala, já é bonita, mas daí quando é bonita você pensa, vai ter alguma coisa errada, tem que ter, né? Aí ela falou, contou todos os pré-requisitos e eu falei assim, viu assim, você acha que eu me encaixo neles? E ela falou, eu acho que sim. Ela falou, eu acho que sim. Desse jeito. Aí eu falei, ô Sueli, vamos orar então por isso. Vamos orar por isso. Nós oramos 17 dias. 17 dias. No final de 17 dias ela falou, eu tenho certeza que você é meu marido. Eu falei, eu tenho certeza que você é minha esposa. Namoramos, noivamos, casamos. Estamos juntos há 20 anos. Eu brinco, eu digo que estamos juntos há 20 anos, eu digo a mesma mulher, e é mulher, que agora tem que fazer isso, né? Você tem que falar bem direitinho, senão as pessoas ficam confusas. Mas eu tenho certeza de que tudo que a gente vive hoje, a gente vive porque somos um casal missionário, com a visão missionária. Eu me relacionei com outras pessoas antes, que eu tenho certeza que não daria certo. Não teria como viver aquilo que Deus tem para mim, porque não tem só para mim, é para mim e para ela. Então eu digo 3 coisas inegociáveis, só para responder sua pergunta, quando você vai buscar uma pessoa de Deus. A atração física, eu vou começar por ela, não é nessa ordem, mas eu vou começar por ela, porque tem muita gente também dentro da igreja. Uma vez uma pessoa me falou isso, minha ovelha, pastor, eu estou aqui com esse irmão, não tem nada do que eu gosto, nada a ver, nem no corpo, nem no rosto, nem nada. Mas Deus falou que é ele. Eu falei, a senhora está enganada. Não é Deus não. Deus falou comigo, eu falei, não falou. Não falou, Deus não vai te dar um troço assim não. Ele pode até ser feio. Não, irmão, pode até ser feio, mas para você vai ser a coisa mais linda do mundo. Então se não tem atração física, para, não é de Deus, tá bom? Começa aí já. Segundo, você tem que ter uma palavra de Deus para casar. Você tem que ter uma palavra de Deus. Eu tenho. Eu digo a vocês, quando a Sueli assim me irrita, me tira do sério, eu me lembro da palavra, que eu não posso fazer nada contra ela. Meu sogro é Deus. Como é que eu vou? Eu não posso, eu tenho que cuidar, é filha dele. Então eu tenho uma palavra. Às vezes eu não gosto de shopping, eu não gosto de... Eu amo estar sozinho, eu amo o campo, eu amo o mato, eu moro no meio do mato. A Sueli quer me levar para shopping. Eu estou no shopping, ela fala assim, você não gosta de vir no shopping, né? Ou você gosta? Eu falo, Sueli,
eu amo você, ponto. Eu tenho uma palavra para estar casado com você. Ponto. Então, atração física, uma palavra de Deus, e você precisa, por favor, para testificar essa palavra de Deus, precisa questionar propósito. Para onde você está indo? O que você pensa aí da sua vida? Você vai para onde? Porque, irmão, quando eu perguntei para a Sueli pré-requisitos, ela já fala assim, tem que ser rico, que meu sonho é viajar à Europa. Meu sonho já é falar, não, obrigado, era só para saber mesmo. Sim, eu não... Não, já não, obrigado, aí eu sou do IBGE, eu estava aqui só, não quero. Você entende? Aí a pessoa casa e fala assim, eu quero ser missionário. Aí casa com a pessoa fala, não, meu sonho é outro. Não, irmão, já perdeu, né? Deus une propósito, é muito importante. Então, para mim, essas são 3 questões inegociáveis. Eu avalio o propósito, eu procuro saber se tem atração física e eu busco uma palavra de Deus para isso. Se você tem isso, pode casar que vai dar certo. Mas a pergunta do Davi é muito séria. Se isso não der certo, toda a missão será comprometida. Toda a missão. Eu lido com pastores, eu pastoreio mais de 100 pastores. E alguns eu tenho que reconhecer. Esse é o seu limite. Irmão, para aqui, tá bom. Esse é o seu limite. Agora, se você passar daqui, sua mulher te abandona. Fica aqui, tá bom. Você casou com ela agora, meu pastor, o que eu faço com ela? Eu falei, você vai cuidar dela. Você vai cuidar dela, ela não quer. Eu não sou pastora, eu não quero pregar, eu não quero estar à frente de nada. Eu não acho que mulher de pastor tem que pregar, tem que tocar no teclado, eu não acho. Mas ela é pastora, mulher de pastor é pastora. Você vai pastorear junto, você pode não ter o título, mas vai pastorear, ué. Ou então casou errado, tem alguma coisa errada aí. Alguém não entendeu o seu chamado. Você é pastor, ué. Não tem título, não tem teologia, vai cuidar de gente, irmão. É só isso, pastorear, né? No sentido prático. Então, muitas pessoas, muitos pastores da nossa igreja, e estou falando da nossa rede Zoe mesmo, eu cheguei a uma conversa e disse, tá bom aqui, irmão, vai até aqui, ela não quer mais, o cara sonhando ir para o mundo, às vezes ela sonhando em viajar, eu quero mais. Então, o seu casamento se limitou, vai ficar nisso aqui mesmo, até que Deus o toque, até que Deus a toque, talvez isso aconteça, talvez não. Então, você vai ter que viver dentro desse limite. Eu escrevi isso em um livro. Sua paixão define a sua renúncia. Sua renúncia define o seu propósito. E seu propósito define quem você é. Então, para mim, a grande escolha que pode mudar, claro, estamos falando de casamento, mas eu vou ir um pouco mais fundo. A grande escolha que pode mudar tudo na sua vida é a escolha de não deixar de ser um apaixonado. As pessoas vivem o amor, mas não vivem o primeiro. Guarda isso. Deus, Ele quer ser o primeiro. Quando a Bíblia fala de primícia, quando a Bíblia fala de prioridade, quando a Bíblia fala buscar em primeiro lugar, quando a Bíblia fala sobre o primeiro amor, Deus está deixando claro que está acima das outras coisas. Então, tem muita gente que trabalha e ama a Deus, mas também assim, num nível muito raso, sabe? Então, para mim, eu percebo isso, muitas pessoas mudando a sua maneira de servir, a sua maneira de ofertar, porque não tem nada que comprova mais a nossa paixão do que a nossa maneira de dar dinheiro, né? Não precisa dar na igreja, né? Tem um pastor que eu amo que diz assim, os gasofiláceos estão na rua. Eu não saio na rua sem ter alguns trocados. O Lucas, meu filho, o Davi, ele já sabe. Qualquer catador de papel, qualquer um, vai ser um gasofilácio para nós. Desce lá, entrega. Outro dia o Davi deu o sorvete dele para um deles. Então, a sua paixão precisa ser muito bem guardada, muito bem cultivada, porque ela vai definir o nível da sua renúncia. Então, entenda isso. Quem eu sou? Eu sou o pastor Cezinha, mas o pastor Cezinha, o Cezinha, ele está definido pelo propósito que ele vive. Não é assim? Quem era José antes do seu propósito? E quem ele se tornou depois? Você percebe que um propósito muda a vida de alguém? Quem era Noé antes do propósito? Noé era um senhorzão que gostava de encher a cara e ficava peladão ainda quando bebia. Quem era Abraão antes do propósito? Era um senhor sem filhos. Quem era José antes do propósito? Um piá, que eu acho que o José devia até ser meio chato, na minha opinião.
Porque desses adolescentes, porque para sonhar daquele jeito é só dormindo demais, não é verdade? Tem muitos, devia dormir o dia inteiro, aí roupinha colorida, tipo um restart, sei lá, um emo, e ficava entregando os irmãos ainda para o pai. Quem era José antes do propósito? Quem ele se tornou depois? Você percebe que um propósito define a gente? As histórias bíblicas são definidas, as pessoas, os personagens bíblicos que nós amamos são definidos pelos propósitos que eles viveram. Então a gente fala de Noé, depois do propósito. A gente fala de José, não é verdade? Do Egito. A gente fala de Elias. Então, o que define uma pessoa é o seu propósito. Agora, o nível que essa pessoa vive o seu propósito está relacionado ao seu nível de renúncia. Ninguém vive um propósito no nível máximo que Deus o chamou sem um nível altíssimo de renúncia. As pessoas querem viver um grande propósito, elas querem viver obras maiores com renúncias menores. Então, isso não é possível. Então, o que define uma pessoa? Seu propósito. O que define um propósito? Uma renúncia. Vocês estão conseguindo acompanhar? Agora, o que define uma renúncia? Uma paixão. É ou não é verdade que nada ficou caro para Jacó porque ele amava demais a Raquel, não é? Pelo muito que amava, os anos foram como dias. Quem ama muito, paga o preço que você quiser. Então, para mim, o ponto central, esse livro eu começo falando de quem eu sou, o que eu posso ser em Deus, o propósito, a renúncia. E depois, quando eu termino, eu digo, eu comecei o livro pelo final. Porque a verdade é que você tem que inverter. A sua paixão é a primeira coisa que você tem que cuidar. Que daí apaixonado, irmão, eu pago o preço que quiser. Agora, pagando um preço, o propósito vai lá em cima. Me conta, me fala de alguém que te inspira, que não renunciou nada. Me conta. Quando você fala de alguém que te inspira, você fala das renúncias dessa pessoa junto. Nós falamos um pouquinho do Lore. E o Davi já me contou de quantas casas ele deu. Não é assim? Qualquer pessoa que te inspira, eu digo o seguinte, a gente se perdeu quando a gente passou a tentar ter o que as pessoas que nós admiramos têm e não ser o que elas são. Eu quero a rede social que ela tem, eu quero os seguidores que ela tem, eu quero a influência que ela tem, eu quero o carro que ela tem, eu quero a casa, eu quero assim, o prestígio que ela tem. Só que eu não quero ser o que ela é, eu não quero pagar o preço que ela pagou. Então é uma inversão. Eu começo pela paixão. A minha paixão define a minha renúncia. A minha renúncia define o meu propósito. Meu propósito define quem eu sou. Legado, de novo legado. Então, qual outra grande escolha que muda a minha vida? O quarto secreto. Assim como casar bem, se você deixar de frequentar o quarto secreto, você vai se perder. As pessoas falam assim para mim, mas eu falo com Deus o tempo inteiro, estou falando com Ele andando, eu estou falando com Deus assim, lavando louça, dirigindo, eu falo com Deus, aleluia, eu também. Só que uma coisa não anula a outra. As pessoas estão agora usando o falar em línguas, o orar em línguas, o orar em todo tempo em detrimento do quarto secreto. Quem mudou isso? Quem mudou isso? Você gosta de falar com alguém? Você está falando comigo e eu estou aqui no celular assim? Não, vai falando aí, eu estou no WhatsApp, mas pode ir falando. Você gosta de fazer isso? Você não faz isso. É o que a gente quer fazer com Deus. A minha vida com Suelen, ela é definida no secreto, não no público. O que você vê aqui é consequência do que a gente vive secretamente. Existem coisas que vocês nunca vão saber, entre eu e ela. O que acontece? Das nossas conversas, vocês nunca terão acesso. Agora, você me mostra um casamento que público é bom e íntimo é ruim, e eu te mostro um casamento que vai acabar logo. Só que a gente quer ter esse tipo de relacionamento com Deus e quer ter uma obra maior. Josué 4, Josué vai atravessar o Jordão e Deus fala o que para ele? Construa um altar fora, 12 pedras fora do Jordão, ok. Mas ele diz assim, agora Josué, construa dentro, no Jordão, 12 pedras dentro do Jordão. Agora, o rio cobre aquele altar. Para que ter um altar no Jordão, no lugar onde a água vai passar? Ninguém vai ver. Para quê? Para quê? Não é verdade que a água passou, sumiu, fala assim, e está lá até hoje. Você vai ler Josué, está lá esse altar até hoje. O de fora faz sentido, porque ele diz, os seus filhos vão te perguntar, e vocês vão dizer, esse altar é um memorial ao Deus que nos fez atravessar o Jordão a pés secos. Aleluia.
Mas e o lá dentro, para quê? A verdade é que se você não tem um altar interno, você não tem autoridade para construir algo externamente. As pessoas vêm aqui e falam assim, Cezinha, nós queremos conhecer a igreja, tem os pastores do pendrive, eu brinco, chega um pendrive, copia tudo que você tem aqui para mim, todas as apostilas, eu falo assim, sabe o que eu faço? Essa aqui é a nossa sala de oração onde vocês estão aqui. Então eu trago eles aqui 6h30 da manhã, largo aqui até meio-dia, orando. Eles ficam loucos, muitos não sabem orar. Acaba o assunto deles, porque eles têm certeza que obras maiores têm a ver com estratégias maiores. E o grande segredo é Ele. O grande segredo é Ele. O grande objetivo da nossa vida tem que ser Ele. Enoque chega no céu, eu tenho a impressão que Enoque chega no céu e ele vê a Bíblia sendo escrita e fala assim, oh Deus, eu andei com o Senhor 365 anos, nós temos um punhado de história aí para contar, o Senhor não falou nada de mim não, falou só isso aqui. O que você sabe de Enoque? Mas não é verdade que Enoque andou com Deus 365 anos, ao ponto de se tornar tão bom que Deus o leva. Aí Enoque está lá no céu, imagina ele reclamando com Deus, né? Isso não falou nada de mim na Bíblia. Davi pegou a vizinha, fez um monte de coisa errada, escreveu. Não é verdade? Paulo, perseguidor, 13 livros dele, e eu aqui. E aí eu imagino Deus falando para Enoque assim, Enoque, eu coloquei sobre você só o que me importa. 2 coisas me importam. Andou comigo e gerou filhos e filhas. Tá bom. Você se tornou bom o suficiente para eu te arrebatar. Então, não se esqueça. O ponto central não é casar bem, porque você pode viver solteiro assim. O ponto central é continuar apaixonado. Aí você encontra alguém que tem a mesma paixão que você, vai dar certo. E uma coisa bem legal, a sua paixão vai te proteger. Isso é massa. A sua paixão te protege. Porque quando eu fui conversar com Sueli, assim, por mais que eu estivesse achando ela interessante, bonita, possivelmente assim, pode ser a mulher da minha vida, eu estou mais apaixonado por Jesus do que por ela. Então a minha paixão, ela me protege, porque eu já estou assim, ó, se essa menina falar de qualquer outra coisa, tem nada a ver com Jesus, já estou fora. A minha paixão me protege até porque, eu brinco assim, eu não vou conseguir ter outro assunto com você. Você vier falar muito de futebol, daqui a pouco eu não tenho assunto com você. Vier falar muito de dinheiro, política, porque o meu assunto vai ser Jesus, o tempo todo, Cristo e a obra, e vamos lá, e vamos plantar a igreja. Então tem gente que nem vai conseguir ficar perto de mim também. Então minha paixão, ela acaba me protegendo. Acaba em algum momento, então seja um apaixonado. Viva uma paixão, mas não é assim, eu amo Deus. Não, é paixão mesmo, paixão. É sobre o primeiro amor. E aí então, isso vai te proteger, vai te ajudar a escolher bem, vai te ajudar a tomar decisões certas. Então, para mim, essa é a grande decisão da nossa vida, de viver apaixonado, queimando, né? E aí isso muda o resto. Sua paixão define sua renúncia. Você não está pronto a abandonar aquilo pelo qual você ainda não se apaixonou, né? O que custa muito por causa de Cristo? Na verdade, é sobre paixão por Cristo. A sua renúncia define o nível do seu propósito. O seu propósito define quem você é e o seu legado. Amém? Eu posso contar uma história. Eu estava nesse altar aqui, ó, Deus pediu meu filho. Nesse altar aqui, Deus pediu meu filho. Eu quero que você abra a mão do direito de ter filho. Assim, foi a pior das renúncias que eu já fiz. Nesse altar aqui, ó. Suelen estava no fundo orando, estava só nós dois na igreja orando. Ela veio na minha direção e eu falei assim com Deus, o Senhor está pedindo para mim, é duro demais. A gente estava se preparando para ter filho. O Senhor está pedindo para mim, é duro demais. Mas isso é mais difícil ainda, porque eu tenho que convencer ela. E a Sueli veio na minha direção chorando assim, ó, e me abraçou e ela falou, Deus pediu o nosso filho, né? Eu falei, pediu, Sueli. Nós ajoelhamos e entregamos o nosso filho aqui no altar. Entregamos ele. Anos depois, Sueli fica grávida. Muitos anos passaram, porque a gente abriu mão mesmo. Ela ficou grávida. E aí, a gente fez festa e pensamos, Deus nos autorizou a ter filho agora. E aí era um dia de um grande batismo na nossa igreja. Íamos receber mais de 300 irmãos naquele dia por batismo. E aí, Suelen começou a abortar aquela criança de manhã. Eu indo para o batismo e ela
E aí teve o aborto mesmo, perdemos o filho. E eu estava em casa, indo para o batismo. E aí a Sueli me contou que quando ela estava ali no banheiro ainda, ela me contou que Deus falou com ela: se você me pedir para segurar esse filho, eu seguro. Mas eu quero te ensinar algo agora e eu preciso levar. Se você me pedir, eu deixo. E ela disse que fez a oração também, de novo, mais difícil da vida dela. Não, é seu, o Senhor deu, o Senhor pode levar. E aí, irmão, eu liguei para os irmãos, eu falei: eu não vou nesse batismo, não tenho condição de ir. A igreja estava fazendo festa ainda com o nosso filho. E eu não tenho condição de ir. E Deus falou assim comigo. Na hora, eu fui orar e Deus falou comigo: você vai. Eu quero que você vá. E ele dizia assim para mim, usou essa expressão: hoje você vai para esse batismo porque você vai celebrar. A pergunta que ele me fez foi assim: você vai permitir que o fato de você perder um filho te paralise e tenha mais força do que o fato de eu ganhar 300 filhos hoje? Então a pergunta que ele me fez é: se você vai ter capacidade de celebrar os meus 300 que eu ganho hoje, mais do que a tristeza de perder um? E aí eu levantei e vim, sabe, para o batismo. E recebemos aqueles irmãos, fizemos festa, o povo nem sabia que a gente tinha perdido nosso filho. Quando eu voltei para casa, Deus falou assim comigo: agora você sabe o valor de um, você me entregou um, agora você está pronto a ter milhares. Você precisava descobrir o valor de um filho, chorar por um, sofrer por um. Agora você está pronto a ter milhares de filhos. Hoje eu tenho milhares deles. Mas a nossa renúncia, ela é determinada pela nossa paixão. A nossa renúncia vai definir a nossa história. Então guarda isso, tá bom? Talvez você vai ter que orar a Deus aí para aumentar a sua paixão, para abrir mão de coisas que Ele já te pediu até para abrir mão, né? E você ainda não conseguiu. Amém, gente?